e oremos para que Deus fale conosco durante os seus anos. Feliz sábado, irmãos. É muito bom estar aqui. Confesso aos irmãos que tem momentos que eu nem acredito que eu estou aqui novamente. Mas eu gosto demais do Espírito Santo, gosto demais de cada irmão. Alguns que eu ainda não conhecia, estou conhecendo agora. E oro para que Deus venha abençoar a todos nós. Temos uma nova e grande missão para realizarmos neste estado. E peço aos irmãos que nos ajudem nesta missão. Nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a sacudidura. Quem tem medo de temporal aqui? Tem medo, irmão? Tem medo, irmã Elisete? Todos, grande parte dos irmãos tem medo de temporais. Conheço 2 jovens que eles têm pavor de um temporal. Eles chegam a passar mal. Seu esposo? A Jéssica. Então nós vamos ver aqui um vídeo sobre alguns. Está passando já aí, mamãe? Sobre alguns temporais. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesses vídeos. Wow! Oh! Okay, go! Bem, a inspiração usa temporais assim para representar o que vai ocorrer com a Igreja de Deus nos últimos dias. O texto de Amós 9:9 diz: Eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, essas tempestades, como os irmãos perceberam ali, tempestades terríveis, são usadas como símbolo do que vai ocorrer com a igreja. Às vezes nós achamos que o processo de sacudidura, de purificação da igreja, é um processo simples, fácil, pelo qual nós vamos passar, mas não é. A palavra de Deus diz que Deus vai sacudir a sua igreja, mas não vai se perder nenhum grão. O que é que apenas vai ser levado? Apenas a palha, apenas aquilo que não estiver firmado sobre a rocha. A sacudidura é conhecida também como o torvelinho. A expressão torvelinho significa o encontro de 2 ventos. Nós vimos aqui nas imagens ali alguns furacões, tornados. E quando esses 2 ventos então se encontram, eles produzem ali uma escala muito grande de destruição. Então também a sacudidura é conhecida como o torvelinho.
torvelinho, sacudidura ou o pequeno tempo de angústia. Nós vamos ver que esse pequeno tempo de angústia, ele vai ser tão intenso que a inspiração diz que vai ser algo que vai nos colocar frente a frente com a morte. Então, toda pessoa que não estiver realmente firmada na rocha, preparada, não vai suportar este terrível tempo de angústia e vai então abandonar a igreja. Por que o torvelinho, ou a sacudidura, ou esse tempo terrível de angústia é necessário? Em Mateus capítulo 13, versos 24 a 27, nós encontramos assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então é uma triste realidade que nós vivemos, que em nossa igreja mundial, somando aí seus cerca de 40 mil membros, nem todos são trigo. Existe na igreja de Deus o que mesmo? O joio. A inspiração diz que ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, o que faz Satanás? Traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Esse texto está no livro Testemunhos para Ministros, página 45. Então nós vemos frequentemente essas duas influências exercendo o seu poder na igreja. Uma luta pela purificação, pelo bem-estar espiritual da igreja, enquanto a outra influência trabalha o quê? Pela corrupção do povo de Deus. De que lado nós estamos? Agora, portanto, o que vai fazer a sacudidura, ou o torvelinho, ou essa tempestade terrível que vai desabar sobre a igreja? O texto de Apocalipse 2:2 diz assim: conheça as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, a sacudidura, o torvelinho, vai colocar à prova todas as pessoas. E aquelas pessoas que não estiverem ligadas a Jesus, que não amarem a verdade, vão se demonstrar então falsos apóstolos, falsos seguidores de Jesus. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, volume 1, página 459, diz assim: a prosperidade multiplica a massa dos que professam, a adversidade expurga-os da igreja. Quando estava fazendo o curso de teologia na escola missionária, nós recebemos a visita do presidente da Romênia. E ele nos falou sobre os anos difíceis que o nosso povo passou na Romênia. E ele começou a chorar, nós podemos ver ali algumas lágrimas que ele derramou, porque ele disse assim: eu tenho saudade do período que nós não tínhamos liberdade religiosa, porque todas as pessoas que eram membros da igreja eram pessoas fiéis realmente a Deus.
Depois que a liberdade ela foi colocada ali na Romênia, liberdade religiosa, muitas pessoas vieram à igreja, mas hoje nós estamos passando por problemas que nós não passávamos antes, porque a liberdade religiosa proporcionou que muitas pessoas não convertidas se aproximassem da igreja, se chegassem à igreja. Ele disse: eu tenho saudade do tempo em que a nossa fé era provada. Irmãos, eu tenho orado para que um período de sacudidura venha sobre esse nosso país, venha sobre o Brasil, e prove realmente quem são os verdadeiros seguidores de Cristo. É como se nós falássemos como Deus falou quando Gideão estava ali para livrar o povo de seus inimigos: existe muito povo contigo, existe muito povo conosco, e a nossa igreja ela precisa ser sacudida para que os verdadeiros seguidores de Cristo se tornem mais zelosos. Qual será o efeito da sacudidura dos justos? Jó 23:10 diz assim: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Existe um hino no nosso cenário que diz que a palha com o fogo se inflama. O ouro, ele duplica o valor. Acenda-se a perseguição, diz a inspiração, e os insinceros hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Então, enquanto aquele que não é convertido vai abandonar a mensagem, abandonar a igreja, o que é que vai acontecer com os verdadeiros seguidores de Cristo? Mais decididos, mais alicerçados, mais fiéis a Jesus. Então nós não precisamos ter medo da sacudidura, ou do torvelinho, ou do pequeno tempo de angústia, porque esse tempo trará bênçãos para a igreja. Irmãos, a sacudidura ela passa por duas fases. Nós não vamos estudar aqui a primeira fase em detalhes da sacudidura e o que causa a sacudidura nessa primeira fase. Mas a inspiração é clara em dizer que a forte sacudidura ela já começou e vai continuar. Então nós estamos passando já pela sacudidura. Os irmãos já perceberam que a nossa igreja, conforme os anos vão avançando, algumas pessoas entram e outras pessoas estão o quê? Abandonando a verdade, abandonando a fé, porque nós estamos sendo sacudidos de muitas formas, de muitas maneiras, e às vezes nós não estamos atentos para este fato, para esta realidade. Eu fico feliz porque depois de cerca de 9 anos, ao voltar aqui eu vejo muitos irmãos que mesmo diante de forte sacudidura, ainda estão firmes, ainda estão lutando por esta fé que uma vez foi dada aos santos, e Deus seja louvado por isso. A última fase da sacudidura, disse o anjo: olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira chorar e orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda ao seu redor fora duplicada. Estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados.
haviam alcançado a vitória. Diminuíram o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes. Irmãos, quem é que vai ser arrojado fora do caminho? Os indiferentes, os descuidosos, aqueles que não levam a religião a sério, que não estão buscando realmente a santificação, a separação do mundo, dos seus costumes, das suas modas. Estes vão ser sacudidos para fora, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás em trevas, e o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Irmãos, se nós não nos atendermos a sério, nós seremos sacudidos para fora e outras pessoas se sentarão nestes bancos em nosso lugar. O que causará a sacudidura final na igreja? São vários aspectos. Um deles, os irmãos estão vendo aí, uma falsa chuva secundária. Diz que Satanás vai operar seus milagres para enganar. Muitas denominações que nós conhecemos por aí, Satanás vai fazer com que essas organizações religiosas estão recebendo o Espírito Santo da chuva secundária. E aquelas pessoas que estão em nosso meio, que não têm firmeza nessa verdade, vão pensar assim: se lá eles estão recebendo o Espírito Santo, é porque lá está a verdade. Vão abandonar o povo de Deus e vão se unir a essas organizações apostatadas. Irmãos, às vezes nós brincamos com religião. Tempos atrás estava mencionando aos irmãos uma comissão lá em São Paulo, que antigamente nós chegávamos na casa dos nossos irmãos, nós víamos a estante recheada de livros do Espírito de profecia. Esses livros estavam estudados, estavam lidos. Hoje, os testemunhos do Espírito de Deus estão desaparecendo dos lares dos nossos irmãos. Não estão mais lendo, estudando a verdade e a mensagem. E quando vier este tempo, se muitas dessas pessoas tomarão posição para o lado para os quais pendiam as suas atenções, nós precisamos, irmãos, nos preparar para esse terrível tempo. Uma outra coisa que causa sacudidura na igreja é a pregação direta da verdade. Um texto inspirado diz assim: perguntei a significação da sacudidura que ouvira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Se a mensagem pura como nós cremos for pregada, for vivida em nossa igreja, quantas pessoas a suportariam? Será que você suportaria? Isso produzirá efeito no coração daqueles que o recebem, daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, se levantarão contra ele, e isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Eu vi uma experiência de que um pastor, ele não acreditava em Satanás, ele não acreditava que o diabo existia. E a liderança da igreja estava analisando se esse pastor poderia ou não trabalhar na obra, mesmo não crendo na existência de Satanás. E um pastor de mais experiência disse: irmãos, deixem ele trabalhar na obra, porque se ele não crê na existência do diabo,
ao trabalhar para defender a mensagem, ele vai sentir a ira do diabo. E ele vai então passar a acreditar que o diabo realmente existe. Irmãos, se nós vivemos uma religião muito acomodada, é porque nós não temos pregado a mensagem como ela deve ser pregada. A inspiração diz que basta nós pregarmos a verdade e as fogueiras da Inquisição novamente serão acesas. Isso não é apenas na questão com referência ao mundo, mas às vezes nós temos que enfrentar dificuldades até mesmo em nosso meio. Um outro detalhe que causa sacudidura: assim agora uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus, mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprir as necessidades do Espírito. Qual é o tempo de nós nos prepararmos para essa prova terrível que está diante de nós? É agora, é hoje. Às vezes as pessoas pensam assim: bem, quando a prova chegar, então eu vou tomar posição firme ao lado de Cristo da verdade e vou viver a fé que eu conheço. Será tarde demais. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será penegada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, é exigido de cada um de nós que cada um tenha uma experiência real com Jesus. Não vai adiantar a experiência do seu esposo ou da sua esposa, porque se a sua esposa estiver firme e você não, você vai achar que ela não está bem espiritualmente, que ela não está discernindo bem as circunstâncias. E mesmo você acreditando que você está certo, você poderá tomar uma decisão contra a igreja de Deus, contra os mandamentos do Senhor. Então é necessário que nós estudemos a palavra de Deus. O livro Grande Conflito diz assim: que somente aqueles que forem diligentes estudantes das Escrituras estarão preparados para resistir aos perigos dos últimos dias. O que precisamos fazer para vencermos todas as provas? Mateus 7, 24 a 28. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre uma rocha. Eu tenho uma meditação, um sermão, onde eu uso aqui a foto do convento da Penha. Foi, acho que, edificado no século XVIII, mas está ali, firme até hoje. Por quê? Está edificado sobre uma imensa rocha. Irmãos, esse texto aqui nos dá o segredo de como edificarmos sobre a rocha. Qual é o segredo? Não sermos apenas ouvintes das palavras de Deus, mas sermos praticantes. Jesus disse: aquele que escuta e pratica, esse está edificando a sua casa sobre a rocha. E aquele que escuta, ouve as palavras de Deus, mas não pratica, Jesus disse que está edificando aonde? E quando vier o torvelinho, a sacudidura, que vai ser grande a ruína desta casa. Se alguém não estiver em mim, disse Jesus, será lançado fora, com a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O texto que o Deus leu
nos diz que para sermos guardados da hora da tentação que advir sobre o mundo, devemos fazer o quê? Guardar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ter uma experiência real com Cristo. Precisamos orar por essa experiência. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Lançado fora. Precisamos estar em Cristo e Cristo estar em nós. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse texto é um texto que nos fala sobre condição. Se você guardar a minha palavra, eu também te guardarei. Irmãos, não importa quantos anos transcorram, um dia você e eu estaremos ou dentro da cidade santa ou fora dela. O que é que vai determinar isso? As nossas escolhas agora. Cada decisão que tomamos, cada luz que conhecemos e seguimos ou não, vai determinar se estaremos fora ou dentro da cidade. Não importa que dure 5, 10, 20, 100, 1000 anos, não importa. Um dia estaremos diante dessa realidade, ou fora ou dentro da cidade santa. Qual é o segredo para vencermos todas as provas e estarmos dentro da cidade santa? Estar em Jesus e guardar a sua palavra. Que seja essa a nossa decisão. Amém. Amém. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou.
soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu.